Olá a todos. Hoje eu vou estar explicando para vocês o porquê que ocorre as enchentes no município de União da Vitória e de Porto União. Mais precisamente nessa área aqui, ó. Uns falam que a razão da enchente é a pedreira de Porto Vitória, outros falam que a razão da enchente é a curva da ressaca, que é essa aqui. Outros falam que o problema são as curvas do Rio Iguaçu. Em partes estão corretos. As curvas provocam a perda da velocidade da vazão da água. A curva da ressaca, ela provoca o estreitamento do Rio Iguaçu. E a pedreira de Porto Vitória, ela faz com que se crie uma barreira. Vou tentar pegar uma imagem aqui com um alagado um pouco mais vazio, para tentar aparecer o nível da água mais baixo aqui em Porto Vitória. Na imagem de 2008, é possível verificar aqui a presença das pedreiras. Ela cria uma espécie de barreira com que a água ela perca vazão nessa parte aqui. Vou tentar pegar uma outra foto, ver se é ela ou não. Houveram anos que toda essa parte aqui estava sem água, que a seca foi tão grande que era possível pegar e adentrar dentro do Rio Iguaçu. Nessa região aqui, ficou só o leito do rio bem estreito, no caso aqui, ó. Ficou o leito bem estreito nessa parte. Qual que é a minha visão sobre o tema? Eu sou engenheiro ambiental formado e, com base em tudo que eu aprendi no decorrer desses anos, qual que é o meu entendimento em relação às enchentes do Rio Iguaçu, nessa região de União da Vitória e de Porto União? Embasamento técnico. Realmente, as curvas do Rio Iguaçu, elas pegam e provocam uma perda de vazão. A velocidade da água, ela vem em determinada vazão até aqui. Devido à curva, ela perde a velocidade. Consequentemente, a vazão é menor. O escoamento da água, ela tende a ser mais fraco e isso provoca que a água comece a ficar acumulada. Porém, outra coisa, aqui na curva da ressaca há o afunilamento do rio. Também é uma das causas da enchente, porém não são os mais relevantes. E outra causa bem mencionada é a pedreira de Porto Vitória, que do ponto de vista com o meu embasamento técnico é o menos relevante. A curvatura do Rio Iguaçu provoca mais perda de vazão e o estreitamento da curva da ressaca também provoca mais perda de vazão do que a pedreira de Porto Vitória, porque aqui já está no funil, já está iniciando a entrada aqui no reservatório de Foz do Areia. Na verdade, toda essa área aqui, ela pertence à Copel. Até essa parte aqui do Balneário Santa Rosa, quando o balneário está mais ou menos nesse nível aqui de água, significa que a represa do Foz do Areia está em nível máximo. Ou seja, quando essa parte estiver alagada, somente a partir desse nível submerso é que a represa do Foz do Areia vai estar pegando e fazendo com que ocorra um impacto negativo em relação ao nível da água. Então, no meu ponto de vista, qual que é a principal causa das enchentes? Essa parte.
essa parte aqui é a grande responsável. Por quê? Então vamos lá. Extremidade 1 da ponte e extremidade 2 da ponte. Toda a água do Rio Iguaçu, no ponto de União da Vitória, ela tem que passar por baixo da ponte Manuel Ribas, popularmente conhecida como Ponte do Arco. Então, todas as águas a montante significa que todas as águas dos afluentes que está chegando na ponte Manuel Ribas. Todas as águas que vêm de cima, ela tem que passar obrigatoriamente por baixo dessa ponte. É o canal do Rio Iguaçu, certo? Então, as águas dos rios Pintado, que é esse aqui, ó. Rio Pintado é um dos afluentes. As águas do Rio Vermelho, que é esse aqui. As águas do Rio Timbó, que é esse aqui. As águas do Rio Canoinhas, do Rio São João, do Rio Claro, do Rio Negro, principalmente. Querem ver? Aqui é a foz do Rio Negro. É a confluência entre o Rio Negro e o Rio Iguaçu. A partir desse ponto, não é mais o Rio Iguaçu que passa a ser que não é que faz a divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. A partir desse ponto, em direção a leste, que inicia a divisa é o Rio Negro. Rio Potinga também, aqui, é um grande afluente do Rio Iguaçu. Querem ver o que eu vou mostrar agora? Percebam o seguinte: o Rio Negro é um dos afluentes do Rio Iguaçu, como já demonstrei aqui. Na região aqui de Canoinhas e Inhópolis, aqui, confluência do Rio Negro e Rio Iguaçu. Então, o Rio Negro é um afluente do Rio Iguaçu, certo? E o Rio Preto é um afluente do Rio Negro, ou seja, a água do Rio Preto vai até o Rio Negro e a água do Rio Negro vai até o Rio Iguaçu. Então, vamos lá. Rio Preto. Eu coloquei um marcador aqui, mencionando aqui, ilustrando aonde que é o Rio Preto. Percebam aqui a nomenclatura. Então, o Rio Preto, ele vai vindo dessa parte aqui, ele vai seguindo, tem até uma represa aqui, ó. Ele vai seguindo em direção ao Rio Negro. Vou pegar uma foto que permita melhor visualização. Olha aqui, ó. Isso aqui são águas represadas do Rio Preto. Aqui tem uma represa do Cerro Azul e ele vem seguindo. Eu deixei o marcador aqui embaixo. Ó. E eu vou seguindo aqui o Rio Preto. Isso que eu estou demonstrando chama-se bacia hidrográfica, que é toda a área em que as chuvas elas caem e essas águas das chuvas elas ou infiltram no solo ou elas são transpiradas pelas árvores, evapotranspiração, ou elas desaguam nos rios até chegarem ao mar. Então eu estou seguindo aqui o Rio Preto. Ó, percebam aqui, ó, Rio Preto. Rio Preto. Aqui é BR-280. Restaurante Pit Pit. Para quem vai para o litoral, é um lugar bem famoso. Até desaguar aqui no Rio Negro. Aqui é a foz do Rio Preto. Só tirar do zoom aqui. Ó, Rio Negro. Ok, então eu criei um ponto aqui do Rio Negro, que é um afluente do Rio Iguaçu. Certo? Está aqui, ó. Essa água aqui do Rio Preto,
ela vai vir por aqui, até no Rio Negro. Daí do Rio Negro ela vai vir aqui, e aqui mais ou menos ela vai entrar no Rio Iguaçu. Aí ela vai vir aqui. Toda essa água daqui, ela vai passar nessa extremidade 1 e na extremidade 2, entre esses dois pontos. Agora vamos até o Rio Iguaçu. Por que eu coloquei esse marcador aqui? Em linha reta, direção norte. Só para vocês verificarem a largura da bacia hidrográfica. Isso que eu nem estou demonstrando aqui. Aqui tem outro riozinho, ó, que adentra no Rio Iguaçu. Então essa bacia hidrográfica ela prossegue ao norte. O certo deveria colocar esse marcador para cima aqui, mas eu vou só colocar a parte mais relevante, que o meu ponto de vista vai ser demonstrado igualmente no vídeo. Então aqui o Rio Iguaçu. Apareceu aqui o nome. Aqui é a região próxima ao Porto Amazonas. Ok, tem um ponto aqui do Rio Iguaçu e tem um ponto do Rio Preto aqui. Essa região entre os dois pontos, ela totaliza 120 quilômetros. Ó, 120 quilômetros entre esses dois pontos. Ou seja, essa bacia hidrográfica, somente entre esses dois pontos, em linha reta, ela tem 120 quilômetros. Ou seja, toda a água que cai aqui, nessa parte, ela obrigatoriamente ela vai ter que passar por onde? Pelos 200 metros de largura da ponte Manuel Ribas. Ou seja, olhe o que ocorre. Olhem o afunilamento. Isso aqui que eu estou pegando e só fazendo um triângulo da bacia hidrográfica. Pensem o seguinte, está chovendo aqui no mesmo instante. Fora toda essa parte de Curitiba, o Rio Iguaçu ele inicia aqui na região de Pinhais. Eu estou só mencionando essa parte aqui, ó. Só em embasamento crítico da situação das cheias do Iguaçu. Então é o seguinte, eu estou desconsiderando a parte de Curitiba, eu estou desconsiderando ainda essa parte superior ao norte de Porto Amazonas, que também faz parte da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, e não estou aqui considerando também essa parte do Rio Preto, que prossegue ao sul aqui. Ó, percebam, tem mais uma represa aqui, ó. O Rio Preto prossegue. Tem vários e vários rios aqui também que irão adentrar. Percebam aqui, ó. Tem mais um outro corpo hídrico. Ó, Rio Hercílio. Ele vai seguindo. Então ele vai prosseguindo ao sul. São vários rios da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Toda essa parte, se estiver chovendo, no mesmo instante, ela vai ter que passar toda essa água pelos 200 metros. Qual que é a chance de toda essa água pegar, chover, vir pelo curso hídrico, por mais que ele tenha bastante curva, todas essas curvaturas aqui, elas fazem com que o rio perca a vazão e não venha toda essa água de uma hora para outra até aqui. Porém, a bacia hidrográfica é muito grande. Percebam, toda essa água chovendo, ela vai vir exatamente para esse mesmo ponto. A água não corre de ré para cá. Ela não vai correr para cá. Ela não vai correr para cá. Ela vai ter sempre o mesmo destino. A bacia hidrográfica do Rio Iguaçu sempre vai mandar essa parte, no caso estou considerando a parte amontante da ponte Manuel Ribas. Toda essa água daqui, ó, percebam, não estou nem considerando o Rio Pintado. Ó, Rio Pintado também é um afluente. Então, na verdade, esse triângulo, ele já faria uma barriga para cá, ó, na mãozinha. Ó, já faria uma barriga para cá assim, ó, dessa forma. Eu estou só pegando e deixando a forma
mais clara possível. A exemplificação, sim, em triângulo. Qual que é a probabilidade de uma largura de 120 km? Qual a probabilidade de uma largura de 120 km de água passar em apenas 200 metros, considerando que esteja chovendo em toda essa parte aqui? E no caso, piora, porque aqui, ó, a ponte, Manuel Ribas, essa parte do rio, ela tem 200 metros de largura, certo? Aí, como não consegue passar toda essa água, toda essa vazão por baixo da ponte, ela se obriga a se expandir. Como aqui é morro, ela vai tender a passar por cima das partes mais planas. Ou seja, ela vai passar por aqui, ela vai passar por aqui, fazendo com que eleve o nível da água. Outra coisa, se aqui tem 200 metros de largura, aqui ela vai perder vazão, e nessa parte aqui, na curva da ressaca, pasmem, a largura tem 120 metros. Ou seja, cada vez o problema vai ficando maior. Querem ver o seguinte? Essa parte que dá enchente, por quê? Essa curva da ressaca segura a água. Se o problema fosse só a ponte do arco, nessa parte não teria enchente. A ponta do arco seguraria a água e essa água escoaria normalmente, certo? Então essa parte não teria enchente. Como nessa parte aqui tem enchente, significa que o problema está mais para cá. Realmente, esse estreitamento da ressaca, ele tem significância sim nas enchentes. Porém, o verdadeiro motivo é a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu ser tão larga, a área aqui é tão enorme, que não vai dar conta de passar por aqui. Entendem? Não vai dar conta. Outra coisa, muitas pessoas falam que essa parte aqui é plana, certo? O interesse para não dar enchente seria que essa parte, após a ponte do arco, fosse com maior declive, porque daí o escoamento da água seria mais rápido. Ou seja, aqui, se ele for mais plano, a tendência é toda essa parte a sofrer enchente, certo? Mas para a vazão de água, o ideal seria que essa parte aqui tivesse mais declividade, que faria com que a água escoasse mais rápido, certo? Mas as pedreiras de Porto Vitória, a pedreira de Porto Vitória é realmente ela que causa a enchente. Será? Se a pedreira de Porto Vitória é quem realmente ocasiona a enchente, por que essa parte não fica submersa na enchente? Por quê? Se a pedreira de Porto Vitória é aqui, se é ela que provoca a enchente, por que essa parte, a montante, não fica abaixo d'água? Entende? Então, realmente, ela tem contribuição, mas ela não é a causa da enchente. Uma causa maior do que a pedreira de Porto Vitória é esse estreitamento da ressaca. Uma causa maior ainda são as curvas, que fazem com que perca a vazão de água. As curvas aliadas à declividade do curso hídrico, que a declividade é muito pequena, e a principal causa, cerca de 80% para mais, eu não fiz os cálculos ainda, mas é possível verificar através do desenho que a principal causa realmente da enchente é a largura da bacia hidrográfica. Não tem como toda essa água aqui, que cai no mesmo momento, todo esse curso hídrico que vem do Rio Preto, Rio Negro, Rio Putinga, não tem como toda essa água que vem no mesmo instante passar em apenas 200 metros de largura. Não tem como. Podem quebrar a pedreira, querem ver? Podem fazer reto aqui, ó. Podem fazer um canal reto aqui até Porto Vitória, podem quebrar as pedreiras,
realmente vai ter um ganho no nível da água. Por exemplo, não vai subir tanto, mas não vai acabar com a enchente. É muita água. E outra coisa, você aumentando a vazão, se você aumentar muito a velocidade da água aqui, ela vai começar a destruir tudo que tiver pela frente. Essas encostas aqui do rio, ela vai levar tudo embora, porque a velocidade vai ser mais pressão, mais velocidade da água. Essa ponte aqui também, todas essas pontes por onde vai passar a água, a velocidade da água vai ser tanta para não ter enchente, que vai ocorrer um desastre maior ainda. Então não tem o que fazer. Ah, mas qual que é a solução das enchentes? Deixar toda essa parte aqui, fazer política pública. Na verdade, os municípios deveriam pegar e fazer políticas públicas, dando acesso à população que vive nessas áreas a residirem em locais mais altos. Vejam a quantidade de espaço que tem no município. Olhem quantos terrenos mais altos. Percebam. Ó, são várias as áreas que se poderiam estar relocando. Outra coisa, a gente percebe é que em área de preservação permanente, construções novas, aqui na faixa de APP, entende? Então o pessoal invadem a área de preservação permanente do rio, sendo que as cheias sempre existiram, sempre vai existir. A tendência do rio, quando chove demais, é ele sair da caixa. Não tem o que fazer. Então, só para pegar e colocar meu ponto de vista, o real motivo das enchentes do Rio Iguaçu nessa região de Porto União e de União da Vitória é a quantidade de água que tem que passar por apenas 200 metros de largura. Não fecha a conta. Querem ver outro cálculo? Aqui, em União da Vitória, 200 metros de largura para passar debaixo da ponte. Vamos lá para o Rio Negro. Tentar encontrar aqui a foz do Rio Negro. Ó, percebam a largura. O Rio Negro aqui e o Rio Iguaçu aqui. É a mesma largura, deixa eu ver qual que é a largura aqui. – 88 metros. Essa largura, 88 metros. Deixa eu ver qual que é essa outra largura aqui. – 64 metros. Então, 60 mais 80, 140 metros. Então, de 140 metros aqui, nessa região, bem a montante de União da Vitória, já é mais larga do que os 120 metros da ressaca. Então, o rio vem afunilando lá de cima já. Ou seja, para ser técnico, não adianta pegar e explodir as pedreiras de Porto Vitória. O impacto ambiental é muito alto pelo retorno que vai ter. Aqui, curva da ressaca, ok, vamos retirar, porém tem impacto ambiental. Outra coisa, você aumentando a vazão da água nesse ponto, a tendência é a água vir mais rápido aqui, bater na encosta com maior velocidade e ocorrer mais desmoronamento de terra. Por mais que a faixa da EPP esteja mantida, a velocidade e impacto da água vai ser tão forte que vai ocorrer impactos ambientais nesse ponto. Outra coisa, aqui na ponte do Arco. Antigamente, dizem os mais antigos, que aqui por baixo existiam tubos. Fazia com que, quando a água chegasse até aqui, essa água passava por baixo do tubo e conseguia passar para o outro lado da ponte. Diz que essas tubulações não existem mais. Não sei dizer se é verdade ou não. Foi o que veio até mim. Não cheguei a conferir em loco. Porém,
caso não exista mais, deveria ser colocada essa tubulação, que queira ou não queira, ela auxilia para que essa água seja escoada a jusante da ponte Manuel Ribas. Então é o seguinte, não tem o que fazer. A bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, ela sempre vai pegar e vai fazer com que ocorram as enchentes. Não tem para onde fugir. A bacia hidrográfica é muito grande para passar nesse ponto. O Rio Iguaçu ele pega e corta o estado de leste a oeste. Ele inicia aqui na região de Pinhais e vem até aqui em Foz do Iguaçu. Aí nessa parte aqui já começam as represas, daí a primeira é Bento Munhoz da Rocha Neto, antiga Foz do Areia. Daqui já vai iniciando as represas, que era onde o rio possuía mais declividade, devido à diferença de planaltos, primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto. Mas o foco do vídeo não é esse, era só mais tentar ilustrar esse triângulo da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. O vídeo ficou meio longo aí, mas era só para tentar ilustrar aí. Eu vejo muita gente comentando que se fizer tal coisa vai acabar com a enchente, se fizer tal coisa vai acabar com a enchente, se fizer tal coisa vai acabar com a enchente. A única forma de acabar a enchente seria se fosse iniciar o rio aqui com 50 metros de largura, aqui com 100, aqui com 120, aqui com 200, aqui com 250, aqui com 300, aqui com 350, aqui com 400. Isso com declividade e sem curva. E nem assim, não, a princípio, deveria fazer os cálculos de vazões e nem assim iria acabar com a enchente. É muita água vindo no mesmo momento. O que você faria então? O que você pensaria que poderia ser feito? Tá, vamos nos pontos mais fáceis. Área de preservação permanente. Faixa de vegetação aqui ao redor dos rios. Se o escoamento de água for menor, a tendência é que menos águas adentrem no rio, ou seja, ela vai pegar e vai penetrar no solo. Então teríamos que tentar fazer uma forma com que essa água escoasse menos e penetrasse mais no solo. Faria com que menos água chegasse ao curso hídrico e posteriormente menos águas fossem deslocadas até a ponte Manuel Ribas. Outra coisa, dragagem de rios. Se você dragar um rio e deixar ele reto, ele não vai ter mais essa curva. Essa curva ela faz com que perca vazão e com que essa água daqui de cima seja freada e não chegue tão rapidamente até aqui, fazendo que quando essa água daqui chegar até aqui, essa água que está aqui já esteja aqui. O escoamento seja mais rápido. Por exemplo, aqui, ó. Querem ver um exemplo? Rio Pintado. Aqui chegando na foz do Rio Pintado, ele é curvado. Percebam o leito antigo aqui, ó. Essa parte já foi dragada. Ou seja, ela chega com mais velocidade até o Rio Iguaçu. Aqui, ó, leito antigo. Passava aqui pela mãozinha. Ó, aqui é o leito antigo do Rio Pintado. Ó, onde está a mãozinha. Foi dragado, fizeram ele reto. A velocidade que antes a água saía daqui e chegava aqui, agora é maior do que antes. Vamos supor, hipoteticamente, quando o rio fazia a curva, aqui, ó, quando ele fazia a curva, se a água que passou por aqui 1h da tarde, ela chegaria aqui 1h da madrugada, porque ela teve que fazer todo um percurso maior, uma distância bem maior e com mais curvas, ou seja, menos velocidade. Como agora ele é reto, a água que saiu daqui 1h da tarde, ao invés de chegar 1h da manhã aqui, vai chegar 3h da tarde aqui, porque ela cortou reto. Não teve perca de vazão. Entende? Isso aqui também provoca enchente. Ó, percebam como o Rio Pintado desloca a água tão rápido. Olha, antigamente era toda a água, ela perdia velocidade até chegar até o Rio Iguaçu. Percebam como ele vem reto.
colocar uma imagem aqui que não transponha as nuvens. Uma imagem mais recente, 2025. Olha, ele é reto. Ó. Antigamente ele passava por aqui um tamanhozinho. Hoje em dia ele é reto. Antigamente ele passava aqui um tamanho. Ó. Hoje em dia ele vem reto aqui. Ó. Ele não perde mais velocidade. Ó, leito antigo em curvas. Atualmente ele passa reto. Ou seja, a água do rio Tamanduá. Aqui, ó. Aqui é a foz do rio Tamanduá. A água do rio Tamanduá, que antes chegava nesse ponto, no caso saía desse ponto da foz do rio Tamanduá e chegava no Rio Iguaçu em 3 dias, hoje ela vai demorar meio dia para chegar, de acordo com uma vazão X, no caso. A tendência é ela demorar bem menos do que antes, porque agora o rio ele é reto, não tem perda de velocidade com curvas, e também a distância dele é menor por ele ser reto. Beleza, pessoal? Nossa, 32 minutos quase de vídeo. Fica aí o meu relato. Abraço a todos.